A gente segue aqui falando sobre as características do estilo e sobre as escolas literárias. A gente vai falar agora sobre as principais escolas. Vou falar rapidamente um pouquinho sobre aquelas que são as mais importantes, então, as principais escolas. Vamos começar aqui falando do trovadorismo. Trovadorismo, que é a arte da Idade Média. Uma estética está ligada com um pensamento teocêntrico, com o teocentrismo. Uma estética que tem grande influência da igreja. O que a gente vai encontrar aqui é as cantigas medievais. Cantigas que são poemas feitos para serem tocados com acompanhamento musical. E o idioma é o galego-português. Vamos falar agora sobre outra estética, sobre o classicismo. O classicismo, que já é a arte do período do Renascimento. E quando a gente fala de Renascimento, a gente está falando aqui de absolutismo, estamos falando do surgimento das primeiras cidades, de valorização de conceitos greco-latinos. Então, os valores lá da Antiguidade Clássica, os valores greco-latinos vão ganhar força aqui nesse período. A gente está falando do período da Reforma Protestante. Período que surge o poeta mais importante de língua portuguesa, o Camões. Surge o Luís de Camões, que vai escrever um livrinho bastante importante, um livrinho não, né? Um livraço chamado Os Lusíadas. Uma epopeia. Veja o valor greco-latino sendo retomado aqui. As epopeias eram frequentes lá na Antiguidade Clássica. E aí a gente está falando de Homero, a gente está falando da Odisseia, estamos falando das epopeias clássicas. Pois bem, agora que falamos de classicismo, vamos para a próxima estética, que é o barroco. O barroco, ele é a arte da contrarreforma. Uma arte com grande influência da igreja. Então a igreja vai aparecer forte, a ideia de religiosidade vai aparecer bastante aqui na estética do barroco, a religiosidade. Outro ponto importante aqui, o que vai aparecer, é que o barroco é uma arte de exageros. Então vão aparecer muitas figuras de linguagem, as antíteses, os paradoxos e as metáforas. Metáforas agudas, metáforas complexas. Os dois principais caras desse período aqui são o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos, que é conhecido por aí como o Boca do Inferno, pela sua forte tendência satírica, pornográfica. A próxima estética que a gente vai falar é o neoclassicismo.
Depois você vai estudar cada uma dessas estéticas. Isso daqui é só uma introdução para você, são só alguns aspectos iniciais sobre cada uma das escolas literárias mais importantes. O neoclassicismo já é a estética que está ligada ao iluminismo. Aí estamos aqui nos idos dos anos 1700, estamos no século XVIII. Surge o iluminismo, surge um ideal de vida no campo chamado de bucolismo. Esse ideal de vida no campo está ligado com as tópicas árcades, aquelas valorizações do arcadismo, o carpe diem, nutilia truncat, locus amoenus, aurea mediocritas, fugere urbem, são ideais do neoclassicismo. Os principais poetas aqui são dois, é o Boccagi e o Tomás Antônio Gonzaga. Você vai estudar cada um desses poetas aqui com um pouquinho mais de cuidado mais para frente. Depois do neoclassicismo, a próxima estética que aparece é o romantismo. Romantismo, que é a arte da primeira metade do século XIX. Aí a gente já está falando das revoluções. As revoluções liberais, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Aqui a arte fica um pouco mais complexa, surge o gênero do romance, como você o conhece hoje. Surge um ideal muito forte de sentimentalismo. O romantismo é uma estética que eleva a subjetividade ao extremo, é o sentimentalismo romântico. O sentimentalismo do romantismo. Aqui vão ter vários escritores importantes. A gente pode falar aqui no Brasil do José de Alencar. E a gente pode falar também do Manuel Antônio de Almeida. Depois do romantismo, a estética que vai surgir é o realismo. Uma estética que surge na segunda metade do século XIX. Uma estética que vai valorizar muito a razão, vai valorizar muito a ciência. Surgem aqui teorias científicas, filosóficas, é o cientificismo. O que vai aparecer aqui também é o pessimismo e um conceito chamado determinismo, que vai aparecer em uma vertente do realismo chamado naturalismo. Aqui no realismo, os principais caras, você pode falar do Machado de Assis e do Eça de Queiroz. Depois do realismo, naturalismo e parnasianismo, o que vai aparecer vai ser o modernismo. Modernismo que vai surgir na Semana de Arte Moderna, modernismo que é a arte do século XX, o modernismo que vem para romper com os padrões. Então a gente fala aqui da Semana de Arte Moderna. O modernismo que vai ter três grandes fases, três grandes gerações, e aí vão ter vários poetas importantes. O modernismo que vai romper com os padrões tradicionais da arte, é uma estética que vai valorizar, sobretudo, a liberdade. Vai ter uma fase de bastante crítica social. O modernismo vai ter também uma fase de conflitos existenciais, que vai ser a terceira geração do modernismo.
Aqui a gente já pode falar de vários artistas importantes. O modernismo envolve o Jorge Amado, o Drummond, o Graciliano Ramos, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, vários poetas vão aparecer na estética do modernismo. Acho que isso daqui te ajudou para você ter um panorama geral a respeito das estéticas mais importantes da arte. Agora, você tem que estudar cada uma delas com bastante cuidado, para você aprender o que cada uma tem de peculiar e de mais importante. Isso daqui foi só uma introdução para você. Você precisa estudar cada uma das estéticas depois. Então vamos lá, vamos fazer uns exercíciozinhos aí. Bons estudos!